Então, irmãos, depois que Paulo passa por Atenas, aí ele vai, né, no capítulo 18, aí eu vou... Primeiro versículo diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então veja que você já percebe que Corinto está perto de Atenas. Uma rota: Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto. Né? Paulo sempre que, quando começava a sua viagem missionária, ele começava por Antioquia, né? Antioquia, a gente chama essa Antioquia da Síria. Aqui era a base missionária dele. Aqui a igreja enviava. Então ele foi enviado, olha, para este centro aqui, tá? E aqui que o Espírito Santo vai falar, não, vai para Macedônia. Aí daqui ele vai, né, no porto de Troade, para passar para a Macedônia, vai tocar em Filipe, né? Ali, perto de Anfípolis, você vai ter Tessalônica, depois Bereia. De Bereia ele vem aqui para Atenas, tá vendo? E de Atenas, ele vai para Corinto. A terra, a cidade, irmãos, é Corinto. O povo é Coríntios. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila. Esse casal famoso, Áquila e Priscila. Depois, no decorrer da Bíblia, das cartas de Paulo, vai se inverter. Ele vai começar dizendo Priscila e Áquila, né? Normalmente é o nome do homem que você fala primeiro, depois da esposa que o acompanha. Mas Priscila parece que tomou uma projeção tal que sempre ela era mencionada primeiro, né? Em vista de Cláudio, esse Cláudio é o imperador, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Foi um episódio, irmãos, onde os judeus, por perseguição, né, própria, foram expulsos de Roma, mas depois voltam para Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, a morar com eles. E trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. Profissão nobre, né? Profissão nobre na sua época. Então Paulo se sustentou. Paulo aqui, irmãos, não tinha ainda um apoio missionário, faltava recurso. Ao invés dele pedir, ele foi trabalhar com as próprias mãos, né? 4. Veja que mais uma vez vai aparecer o instrumento da sinagoga. Percebe como aparece mais uma vez, irmãos? A sinagoga era a principal ferramenta de pregação da palavra de Deus. Depois, somente depois que foram expulsos das sinagogas, começou a igreja na casa dos irmãos. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, ou seja, dá a entender que eles vieram com recursos. E aí Paulo pôde dedicar todo o seu tempo à pregação do Evangelho. Ele dividia o tempo dele entre pregação e trabalho. Mas agora, com a chegada de Silas e Timóteo, ele teve recurso para se dedicar 100% à pregação do Evangelho. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando a judeus que o Cristo é Jesus. Parem de procurar o Cristo já chegou. Quem é esse Cristo? Jesus de Nazaré. Essa é a mensagem que Paulo tinha. Mensagem cristocêntrica. Mensagem cuja o centro era sempre Jesus. Paulo, você queria falar com Jesus. A pregação dele, Jesus. O cântico dele, Jesus. A defesa dele, Jesus. Sempre Jesus, né? 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Houve uma oposição na sinagoga e Paulo falou: bom, gente, a partir de agora,
como vocês estão resistindo à mensagem do Evangelho, não tem mais o que fazer, eu tenho chamado para pregar aqueles que não são judeus ou gentios, e agora eu vou ao encontro deles. Saindo Paulo dali, entrou na casa de certo homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, o qual era contígua à sinagoga, ao lado da sinagoga. A casa de Tício ficava do lado, né? Mas Crispo, o principal das sinagogas, creu no Senhor, com ele toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. O batismo acompanhava a fé, né? A pessoa recebia o evangelho, ela cria e imediatamente manifestava o batismo. Paulo teve, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala, não te cales. Porquanto estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Não é porque Paulo era bom, era grande, era importante. É porque atrás de tudo isso existia um propósito. Qual era o propósito? O versículo vai dizer: pois tenho muito povo nessa cidade. Ó, não é para você temer porque você é alguém, alguma coisa. É porque eu tenho um propósito. Qual é o propósito? Tem muita gente aqui. E é você o meu canal. É você o instrumento que eu quero usar. Se Paulo se recusasse, com certeza, o Senhor usaria outro. Porque tinha muita gente ali que haveria de crer quando Paulo pregasse, né? Ali permaneceu quanto tempo? 1 ano e meio, irmãos. Então veja como o estilo de evangelização de Paulo difere da nossa forma atual. Paulo era um plantador de igreja. Nós queremos hoje evangelizar, encontra a pessoa na rua, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus te ama, e pega um folheto e dá para o camarada, você nunca mais vê a pessoa. Não é esse o estilo de Paulo. Paulo não ensina a evangelizar dessa forma. Paulo ensina a fincar raízes, conhecer pessoas, discipular pessoas, né? Ele vai ficar 1 ano e meio naquele lugar, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha, uma outra forma distinta, né, do que nós temos. Ele ia no lugar, escolhia, e ali ele plantava uma igreja, mas o estilo dele era ensinar a palavra. Quando, porém, Gálio, que era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus contra Paulo e o levaram ao tribunal. Veja mais uma vez a perseguição dos judeus, irmãos. Por que perseguia? Porque Paulo, ele pregava aos gentios. Isso era uma afronta pregar para quem não era judeu. Era um pecado, era uma heresia. Especialmente entrar na casa de quem não era judeu. Dizendo: este homem persuadem homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria muito bom atendê-los. Mas se é questão de palavra, de nome ou da vossa lei, trata disso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas, né? Uma das heranças que os romanos nos deixou até hoje foi a questão do direito, né? Direito romano. Aqui ele está falando: olha, isso aqui não faz parte do nosso direito. Isso é uma coisa interna da religião de vocês, nós não vamos interferir. E você também não pode prender Paulo. E os expulsou do tribunal. Sai daqui! Então todos agarraram a Sóstenes, o espancaram. Gálio, todavia, não se incomodou. Vamos no 18 para a gente finalizar. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para Síria. Síria, né, cuja capital era Antioquia, que era a base missionária de Paulo. Aqui Paulo vai findar a sua terceira viagem missionária. Tá certo, irmãos? Nós vamos abordar aqui agora algo que é interessante sobre essa cultura
A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso. Paulo tinha evangelizado, deixado a igreja, e como ele sempre fazia, ele mandava pessoas para ver qual era a situação da igreja. Primeira carta aos Coríntios 16:5, ele se despede. Estava no coração de Paulo a fazer mais uma viagem à igreja de Corinto. E veja, irmãos, que Paulo seguia os caminhos traçados pelos romanos, né? Os romanos foram grandes engenheiros civis. Eles interligaram o mundo da época, e o romano tinha muito disso, de pavimentar, de fazer estradas de pedra, para que as tropas pudessem passar, e na verdade isso também foi um instrumento para a propagação do evangelho, porque o mundo agora estava interligado. Você não tinha caminhos desconhecidos, você tinha caminhos que saíram de Roma, chegava a todo lugar, né, da Europa, da Ásia. Foi uma contribuição romana para a pregação do evangelho, eles nem tinham consciência disso. Bom, irmãos, falando um pouquinho mais sobre Coríntio, a característica, era uma cidade que estava entre dois mares, então fazia dela um ponto de entrocamento muito importante. Ela se tornava um centro comercial, né? Uma grande cidade com um teatro para 20 mil pessoas. Imagina só um teatro para 20 mil pessoas. Então eles ofereciam sacrifício a Afrodite, para que ela tornasse as colheitas férteis, o gado, né, dando muitas crias. Uma das formas de adoração a Afrodite, irmão, também está ligada à questão da sexualidade. Então, no templo de Afrodite, você tinha lá 1000 prostitutas cultuais. O que é uma prostituta cultual? Muitas das vezes eram mães de família que iam para o templo para se oferecer, para ter relações sexuais com todos que fossem lá no templo. Então, vamos lá. Irmãos, então, entenderam qual era o espírito? Onde que Paulo tinha que pregar? Muito bem, esse é o ambiente. Agora vamos para a carta aos Coríntios.